Bom dia. Está começando o programa Nossa História, produção e locução da Maria Almeida, um programa voltado à cultura brasileira com música, entrevista e informação. Na técnica está a Drica Maciel. Você pode participar pelo zap 949715505, repetindo 949715505. Você pode fazer perguntas, sugestões, críticas, e à medida que a gente vai anotando suas sugestões e vamos vamos atrás de organizar e trazer para dentro do programa Conversa. Hoje vamos conhecer a história, as conquistas e desafios do MDDF, que é o Movimento de Defesa dos Direitos de Moradores em Núcleos Habitacionais. Está aqui com a gente a Josenilda Maria da Silva, mais conhecida como Nilda, que é a presidente do MDDF. Oi, Nilda, bom te receber aqui no nosso programa. Queria que você se apresentasse. A gente sempre começa situando, né, quem é essa pessoa que a gente trouxe aqui, né? É um momento importante da gente conhecer também a liderança que está à frente do MDDF. De onde é que ela veio? Por que é ela que está aqui hoje, né? Diz pra gente. Bom dia, né? Quero agradecer aí pelo convite, né? Já estive na Rádio Zoom, né? Com outro colega de vocês da rádio, com o Ailton. E hoje... Cidades Rebeldes. Isso, muito bom também. E assim, eu sou a Nilda, moradora do núcleo Ipiranga 2, Parque João Ramalho, uma favela que está lá também já há mais de 50 anos, não urbanizada e com muita história de luta e desafios. Eu já conheci o MDDF em 2005, eu fiz parte do Conselho Fiscal do MDDF, né, quando o presidente era o Dé. E depois eu saí um pouco, fui estudar tudo, parei em 2014, eu voltei novamente para a diretoria do MDDF, quando o Ednilson era o presidente, e em 2018, aí eu estou, desde 2018, presidente desse movimento. É um movimento muito importante na luta de moradia de Santo André, e hoje a gente enfrenta novos desafios, né? Por causa dessa doença, né? Do vírus, a gente está com novos desafios. Mas desde 1900, desde a década de 70, né? Os moradores de núcleos de favela, sem nenhuma política pública, vive a necessidade de se juntar. Tudo começou lá na região da Palmares, com o Padre Rubens, né, o saudoso Padre Rubens, que formou um grupo, né, de moradores para buscar direitos para esses moradores. Tanto é que no início era MDF. O D a mais de direito veio depois. Então, assim, em 87 ele foi legalizado, né, tudo. E ele foi um movimento na cidade importante, por quê? Porque aí na gestão do Celso, na primeira gestão do Celso, ele ajudou a criar a Secretaria de Habitação. Então, de lá para cá, a luta de outros companheiros que passaram, presidente do movimento, né, fazendo parte da diretoria, foi muito importante. Por quê? Porque assim foi as histórias para conquistar direito, para incluir essas comunidades de favela na cidade. Então, com a criação da primeira secretaria, né, da Secretaria de Habitação do município de Santo André, teve a ajuda do MDDF e a criação da lei de ZEIS, né, que garante direitos. O que é a ZEIS? Zonas específicas de interesses sociais. Isso em 90, né? 91? Isso, em 90. Então, assim, o MDDF sempre esteve à frente, né? Buscando melhoria e parceria para os núcleos de favela. Agora, me diz uma coisa. O MDDF nasce em 77. Se a gente olhar o contexto, né? Você falou do Padre Rubens, pela Palmares.
a gente pode dizer também que tinha um contexto naquele momento, né, de ditadura, Sim. né? Isso quer dizer repressão, morte das lideranças, não só das lideranças, mas, né? Como hoje também, são momentos diferentes, mas que a gente pode puxar um fio, é um fio, né? Que vai sendo desenrolado e desenroscado. Naquele contexto, se a gente olhar para 77, final da década de 70, tem ali também nascimento do SUS, né? Está se organizando em São Paulo também, no Brasil, essa discussão, né, do direito à saúde, que a gente tem INAMPs, né? Quem tem direito à saúde era só carteira assinada. As greves no ABC, logo em seguida, 78. O MDF, né, nasce nesse fervilhão aí de coisas, né? E a gente pode puxar pela área da habitação, né, da saúde, da educação, tem Constituição, depois, 10 anos depois, né, tem vem sendo construído nesse processo um tanto de coisas que deu em 88, que é também um outro ano, sabe, com a Constituição, né, centenário da abolição, uma série de outras coisas que eu acho importante a gente trazer, porque as coisas não, né? A gente está carregando essa história. Essa história. Né? Eu acho muito importante, Maria Elisa, hoje estar presente, estar à frente com respeito às conquistas que foram lá atrás. Então, eu estava até conversando com um jovem, porque a gente tem que estar inserido, né, nesses conselhos, a gente tem que estar e buscar sempre a melhoria. Então, assim, com a construção de tudo isso, esses outros companheiros que passaram, tem uns que nem estão mais aqui hoje, né? A gente sabe da luta deles. Então, assim, um respeito e mostrar para essa juventude, né? Eu falo sempre para o meu colega, né, meu companheiro de trabalho, de luta do MDDF, hoje ele é o coordenador de projetos, do Ed, eu falo assim, Ed, estamos ficando velho. Ele é mais velho do que eu, né? Mas assim, estamos ficando velho e a gente tem que mostrar, buscar novos jovens e conquista e mostrar o que foi a luta, o que é a luta por política pública, por estar inserido, por ter conquistado as conquistas, porque foi assim que me fez estar à frente desse movimento hoje. Porque é o respeito com os outros companheiros que passaram e fazer assim, não, o papel de um presidente de um movimento como esse, do MDDF hoje, é um papel de respeito, é um papel de ética. Então, assim, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se dedicar. É muito trabalho, eu falo assim, não somos remunerados, mas assim, é gratificante ver essas conquistas e o respeito dos companheiros que estavam lá atrás por luta pela moradia, que lutaram lá junto, né, num período difícil. Hoje a gente fala de democracia, mas tem uma história que não é tão democrático assim, né? Para uma parte da população nunca houve. Nunca houve. Né? E eu já ouvi de um ministro do STF ele dizendo isso, de verdade. Quem financia a nossa democracia é o grande capital, é a grande empresa. Isso é democracia? Não. É uma democracia paga, construída e para atender aos objetivos do grande capital, né? Sim. E que não está nem aqui, esse grande capital, muitas vezes. São estrangeiros, né? A riqueza do país e a sua desigualdade social é imensa, porque você vê aí nesse tempo de pandemia, a gente sabe que 42 pessoas são os milionários, são os que têm. E a desigualdade, principalmente agora, esse período de pandemia que vivemos, a gente vê que é muito grande. E a gente não tem um governo para sustentar. Eu estava conversando esses dias com a Sara, que está no Canadá, uma parceira nossa também, do MDDF,
e ela falando o que o governo, né, faz para ajudar. Teve essa comparação, teve uma live, né, com ela, a companheira Magali também, e o Tiago Gal foi o mediador, onde ela falou o que o governo faz para a gente, para o pessoal do Canadá. Então, o isolamento social lá é feito, é cumprido, existe um governo. Aqui não, a gente viu que não foi esse atual presidente, mas sim os deputados, senadores de esquerda que deram esses R$600. Porque pelo presidente ele daria 200, que não supriria nem a metade das necessidades. 600 é muito pouco, enquanto no Canadá é $1.500, que dá para cada família. Então, assim, quando a gente se fala, quando se precisa de um aplicativo num país onde a internet nem todas têm acesso à internet, e vão para a fila da Caixa, que é o banco do governo, né, que ele quer vender também. Eu fico imaginando se esse projeto passar. Então, a gente vê filas quilométricas, que até hoje não acabaram, na Caixa, para receber esses 600, pessoas perderam o emprego. Eu acho que hoje, no Brasil, existe mais pessoas desempregadas do que empregadas, e um governo que não te dá a segurança de ficar em casa, de evitar a pandemia. Porque você tem que ir para a rua, você tem que comer, você tem que buscar esses R$600, onde você vai perder lá o seu tempo e não tem como controlar. Desde o início que esse dinheiro foi liberado, não teve um controle. Então, assim, quantas daquelas pessoas que estavam naquela fila, que estão nessa fila até hoje, não se contaminaram? Quanto trabalhador mesmo da Caixa não se contaminaram por causa de uma coisa que não é o acesso a todos, né? Se todos tivessem, né, o seu celular, o seu aplicativo, se o aplicativo funcionasse, seria melhor, mas não. Então é falta de política pública, de pensar nos mais necessitados. Eu vejo um pouco a pandemia como botou uma lente de aumento em tudo que já existia, pro bem e pro mal, né? E por mais ou menos. E ficou muito evidente aquilo que a gente já falava, da desigualdade. Que muitas vezes que a gente não deve se contentar com um processo de transferências de renda, que a gente tem que ter internet Wi-Fi nas comunidades, nos grupos de favela, né? Que a televisão deveria passar as aulas, o rádio, né? Para os adolescentes. Indo para a sala de aula já é difícil, imagina você na telinha do celular, né? Picotando como é que você faz? Dentro da sala de aula já, né, e você tem professor, tem material, tem os colegas, tem uma série de motivos que podem ser incentivar o aluno. Imagina olhar ali pregado naquela tela com uma série de informações. A gente não lê mais. Eu não leio tudo que chega de... Porque aquela telinha cansa, gente, né? Cansa. Sim. E a pandemia ela colocou essa lente de aumento. E principalmente para a gente, o que é de verdade essencial? O que a gente já sabia é que a classe média, que não é nem rico, né? Que eles não estão nem aqui. A classe média, ela depende dessa desigualdade. Ela depende. Aí o programa da televisão precisa dizer como é que ela vai cuidar do filho, como é que ela vai inventar brincadeiras, como é que não sei o quê, né? E essa pessoa tem internet, ela tem uma série de situações, mas ela não sabe lidar, não é? Então, acho que traz também, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, que são coisas que a gente precisa trazer para dentro, né, dos humanos, não só MDDF, mas para todo mundo. Eu acho que trabalha com raça, com gênero, com a política urbana, precisa mudar, né? Assim, o que de fato é essencial na área do trabalho? E entender como que essa organização social cria necessidades para a gente de
bobagem, né? Você passa sempre. Passa. O que de fato, por que eu não formalizo, né, uma relação de trabalho com o cara que entrega a marmita e pago um ótimo salário de 3, 4 pau para ele? Por que não? E por que a juventude tem que começar ainda a trabalhar aos 16 anos? Né? Pode começar o jovem hoje com a tecnologia, o dinheiro que a gente tem, que eles dizem que a gente não tem. Né? O jovem hoje pode começar aos 30 anos, sim. Antes ele pode viajar, conhecer o mundo, fazer intercâmbio. Por que não? E não é só o jovem branco, né? O da favela, negro, pobre, também pode. Como é que a gente aproveita essa lente de aumento, né? Que todo mundo está vendo, e ficou assim, né? Ficou assim mais evidente do que a gente está falando, né? Agora, voltando ainda na história do MDF, nós estamos lá. MDF? Mas eu conheci desse tempo, né? Mas deve ser por isso. Que bom! Né? E aí, como que é a cidade em relação aos núcleos de favelas? Quantas são? A população envolvida? Para dar conta das demandas, como é que vocês estão organizados com esses núcleos? Como é que é o dia a dia? Como é que é a estrutura de vocês no dia a dia? Bom, Santo André, né, uma cidade grande, estamos passando dos 710 mil habitantes. Existe cercado de 165 favelas e núcleos habitacionais e ocupações. Existem algumas ocupações bem precárias na cidade. Então, assim, onde envolve 19% da população de Santo André. Isso dá 136 mil moradores de favela e núcleos habitacionais. Então, assim, é uma cidade muito grande, com muita carência, onde o déficit habitacional, dados de 2005, não tenho ele recente, 25 mil pessoas precisam da moradia, né, do básico. Então, assim, algumas favelas já são urbanizadas, mas não regularizadas, outras ainda estão em processo de urbanização, outras, igual aonde eu moro, Ipiranga, já esteve no processo, mas devido à troca de governo, tudo se para, né? O outro que assume não consegue terminar, então, assim, tem muita carência ainda, né? Quando você fala da imensidão que é a cidade, que você pega as áreas de mananciais que foram invadidas, mas hoje estão consolidadas, com todo o cuidado, que não depende só do gestor da cidade, mas sim não só o municipal, mas o estadual, a carência é maior. Porque tem núcleo que não pode fazer isso, está no meio do eucalipto, está lá na área de mananciais e nada se pode construir lá, né? Onde não tem o saneamento básico de qualidade, onde não tem... nada pode se fazer porque o Estado barra, porque está em área de mananciais. Então isso, a carência, o déficit, a falta de política pública para esses moradores, para nós moradores de favela é muito. Eu moro perto, né, a minha comunidade fica perto do rio, e 30 anos de enchente, 30 anos enfrentando a enchente. Qual é a dificuldade lá? Lá é a enchente mesmo. Não, mas para resolver isso. Vontade política. Quando existia o orçamento participativo, que eu acho que foi um ganho para a cidade de Santo André, onde o povo poderia lá voltar, escolher a demanda e urbanizar, isso era uma forma democrática, eu acho, né? A gente se organizava, ia lá, pedia. Em 2004, quando eu comecei nos movimentos sociais, eu consegui ser conselheira do orçamento participativo, onde a demanda era justamente essa, urbanizar
o núcleo onde eu moro. A Ipiranga Ipiranga 1, a parte de cima, com mais de... Hoje se passa, né? Quando foi feita a socioeconômica, a pesquisa socioeconômica da época, ela tinha a parte de cima com 700 moradores e a parte de baixo, que é pública, a parte de cima, vem a rua, divide, tem a de baixo. A de baixo tinha 200 moradores, que isso também já mudou, já aumentou. Então, assim, se conquistou isso. Só que aí veio em 2007, feito, né, os primeiros processos para a urbanização, pesquisa socioeconômica, plano para aritmético, sentamos juntos, vimos, teria que ter remoção, porque os becos são muito apertados, casa sem ventilação, precisaria captar um espaço para aqueles moradores que iriam sair as casas, para abrir vias, né, como a lei manda, né. E aí, em 2007, começou esse processo. Quando trocou o governo, tudo parou. E eu lendo algumas coisas, vi que, andando pela cidade, você vê isso. Falta terra a maioria das áreas precisa ser removida para fazer a melhoria local, né? Sim. E o município tem 70%, 60% de área de manancial, que já está ocupada, independente de ser manancial, né? As pessoas estão morando lá ocupadas, né? Mas aí a gente não tem, como eles chamam, o estoque de terra para que a gente possa transferir essa população e ir lá reconstruir o espaço, né? Mas também tem uma outra coisa uma outra proposta que não vinga, né? E não é só aqui, em outros lugares. Não sei se tiver informações se acontece em outros lugares, que é a ideia de tirar dali e, na nossa cidade, por exemplo, o centro está ficando fantasma com moradias. Tem mais espaço para estacionamento do que gente morando, né? Tem as lojas, o comércio, o serviço, mas também tem moradias antigas que estão fechadas, que estão para ser alugadas ou vendidas, que estão ali paradas, porque também ninguém está alugando, ninguém está comprando. E a proposta de trazer pessoas, famílias desses núcleos para ocupar esses espaços. Vocês trabalham nessa perspectiva? Sim, né? Porque também o plano diretor da cidade, ele tinha essa proposta de pegar, a gente vê a industrial, isso antes do shopping, antes de arrumar, né? Porque a parte bonita é até ali, passou dali, vai mais para fundo na industrial, a gente vê justamente isso, muitas fábricas abandonadas, muito comércio fechado, tudo parado. E tinha a proposta de pegar essas áreas. E tem ainda, tem. O plano o plano está lá, só que não concluiu isso desde 2004, 2005. Então, assim, de pegar essas pessoas, quando for urbanizar, inseri-la, né, nessas coisas, no centro da cidade. Só que assim, o plano não vinga, o plano não vingou, ele não foi para frente, onde a gente fica sem área, realmente não tem mais terra, Santo André não tem mais terra para construir moradia popular, mas também ele não consegue avançar de ter isso, né? Existe o IPTU progressivo, né? Também, que é a forma não conseguir pagar, ir lá e a prefeitura ter direito àquelas terras ou aquele imóvel, também não vinga. Então, assim, a gente fica sem terra para construir moradia popular e não consegue fazer com que o plano diretor funcione. Então, assim, é uma conta que não fecha e não consegue avançar justamente por isso, por falta de terra, por ser caro, por ser um processo demorado. Agora, como é que vocês se posicionam em relação ao racismo? Porque eu acho que atuando na área, né, no movimento negro e conhecendo um pouco a cidade,
E não é uma cidade pobre, não é? Ela não é, nunca foi e jamais será uma cidade pobre. Não é à toa, a gente questiona que ela saiu aí uma pesquisa que ela está entre as 5 melhores cidades para se viver. Olhando do ponto de vista, né, mais geral da cidade, é claro que tem dificuldades, claro que tem. Mas eu lembro que quando eu trabalhei na Prefeitura de Santo André, que outras pessoas vieram trabalhar com a gente de São Paulo, Campinas, né, Fortaleza, Brasília, o povo chegava aqui e falava, eles estão reclamando de barriga cheia, né? E aí, eu vou ter que entender isso, né? Fui ver, realmente, né? Nossa periferia lá, aquele fundão Vila Luzita, atrás, a gente tem hospital, a gente tem, né, uma série de serviços, eu acho que tem uma coisa ali que pega que é racismo. É racismo, assim, precisa força política. Aquele povo não é valorizado, não é gente para quem faz política. Né? Não é gente como a gente, entendeu? É desvalorizado, mas todo ano eleitoral está lá, esse povo está lá também, os seus representantes. Não é? E a gente precisa ter força política que a gente não tem, né? Olhando a Câmara de Vereadores da cidade, os prefeitos, né, que passaram, ninguém é daqueles núcleos, né? É daqueles espaços, ou pelo menos próximo, assim, né? A gente tem o João, ali em Vila Luzita e tal, mas assim, como é que a gente sai disso? Se a gente não... Eu vejo muitas vezes que vocês fazem uma série de coisas, mas eu vejo que vocês trabalham muito na perspectiva da pobreza. Como é que vocês veem isso, da questão racial, das relações raciais dentro nessa política, nessa urbanização, na construção desse território? Como é que se dá lá essa história? Sim, a gente não tem representantes, né? Quando a gente fala ainda mais esse ano, né, eleitoral, as pessoas que estão representando a Câmara Municipal hoje não são dos núcleos de favela. Foram eleitos até por eles, mas assim, são pessoas que estão lá e de repente tem lá uma liderança que apoiou, que cuidou, mas que só aparece nessa época, né? Nesse ano. Então a gente tem que ter um certo cuidado, olhando a população não só do Brasil, mas também de Santo André, onde 52% são negros, pardos, e olhando os núcleos, né, de favela, as favelas, a gente sabe que existe mais pessoas, né, negras nessa favela, onde o racismo está ali. Sabe, a desigualdade social é gritante, porque, não sei, a gente tem que trabalhar também essa coisa, né? Porque a falta de oportunidade faz ter mais pessoas negras, né? Pretos e pretas na favela e não nos bairros jardim. Então, assim, como a gente trabalha isso, a gente tenta sempre buscar, levar, né, para os grupos que a gente está, para falar assim, não é porque somos favelados que a gente tem que sofrer esse racismo, essa coisa da desigualdade, não é porque a gente está na favela que a gente não pode ser um doutor, uma doutora, a gente tem que estudar, a gente tem que buscar meios, a gente tem que se inserir dentro do que o poder público nos proporciona, mas de uma forma que, assim, não podemos abaixar a cabeça, né? Quando a gente vê tudo isso acontecendo, a violência policial que tem, né, cor, raça, a gente sabe, tem aqui o caso do menino Lucas, fizeram até um ato esse fim de semana, pegaram o menino no portão, levaram e simplesmente por nada, mataram e até hoje não foram condenados.
Então, assim, a violência, o racismo, a discriminação que está inserida nas favelas, a gente tenta, sim, buscar formas de política pública para estar mudando isso, para estar, sabe, essa discriminação que o jovem, o povo das favelas sofrem, a gente tem que falar assim, não, vamos mudar esse quadro, porque o maior número de moradores de favelas são pretos, porque o maior número de discriminação são pretos, e a gente tem que mudar isso. Eu acho que no Brasil o racismo é muito forte. Estão falando agora, mas né, que a gente vê esses casos que a mídia mostra. Isso sempre existiu, só que eu falo sempre, só que agora tem sempre uma câmera, né? Para gravar, para ver aquele policial, aquela pessoa que se julga mais do que a outra, tá a discriminação forte. Então, assim, é cultural o outro se aproveitar, né? Porque a gente tá aí, o Brasil tem 500 anos, mas assim, a escravidão durou 300. Então é uma coisa muito nova, é uma cultura muito nova para aqueles que se acham, né, superior por causa da cor da pele, ele ter que humilhar aquele, ter que ser racista, e a gente vê isso assim claramente, e principalmente com os moradores de favela. Então é uma cultura que tem que se trabalhar muito, né? Tem que se afirmar e mudar essa história que não é só nas favelas, mas em outros meios também que acontece o racismo. Acho que a história da política de drogas, combate às drogas, né? Desmilitarizar as polícias, são as campanhas para a autoestima dessa população, porque ela adere a coisas que você olha e fala, mas como assim? É contra ela, né? É contra ela. Como é que a gente conversa, dialoga com essas pessoas, com as pessoas, sem esse clichê de catequizar, mas considerando o que ela pensa, né? A partir do que ela pensa, dialogar e construir perspectivas novas. Temos divergências? Temos, mas no que a gente, né, concorda e vai para frente? Porque eu não, em relação às propostas estão aí, né? Essa história do menino do Lucas lá na Favela do Amor, com certeza tem outras, né, que a história dos incêndios, né, em favela, justamente naquelas que estão em São Paulo, né, não sei aqui em Santo André, mas não tive notícia, mas as favelas em São Paulo que pegam fogo, geralmente no final do ano, são aquelas que estão tendo uma área valorizada, uma área nobre. Todo mundo está vendo isso, né? Então, se a gente não construir, ocupar esses espaços políticos, né? E não é 1, 2, né? A gente precisa gastar um tempo de formação, informar a gente para ocupar, né? A gente está nesses espaços, fomos formados, né? De uma forma ou de outra. Mas buscar ampliar isso, né? Mas para aqueles lugares postos chaves, né? Que define a política, que define o dinheiro, né? E que vai entender que remover 700 pessoas da Ipiranga é possível desde que determinadas tem um ritual, um caminho para fazer, conversando com essas pessoas, né? Sim. E buscar a solução. E o problema aqui não é pouco, né? Se a gente for olhar aquela região do Jardim Santo André, né? A Represa, o Sítio dos Vianas, toda. E a Lemenda, né, eu costumo dizer que as beiradas do mapa também se encontram, né, com o Parque São Bernardo, Jardim Farina, Mauá, Sertãozinho, né, que são áreas também igualmente, que estão em outras cidades, mas igualmente discriminadas, mesmo quando acontece a política, ela é menor, né, ela não tem aquele mesmo valor do que a
aquela que acontece no centro da cidade, né? Não é a mesma. Você constrói um espaço no centro da cidade, tem uma qualidade. Você já vai lá na periferia, olha, é outra, o negócio é outro. Então, assim, essa visão também precisa mudar, né? Então, vamos fazer um intervalo, tomar uma água? Então, eu ouvi uma música? Um outro capítulo difícil, que eu achei difícil do tema, foi achar música. Sem cair no clichê, no estereótipo, no glamour. Quando eu olhava, eu ouvia a música, não, essa frase não vai poder. Então, assim, a escolha das músicas foi assim, olha, eu tentei ir pro reggae, pro funk, pro rap, falei, não, vamos ficar no samba mesmo. O samba também é difícil. O samba é difícil também em relação a esse tema, muitas vezes, mas a primeira, eu esqueci de falar da primeira música, que foi Favela, do Jorginho do Império, que ela fala um pouco de como é que começa, né? E aí que o lugar começa a se chamar favela, né? Ele vai contando esse processo de um jeito muito gostoso de ouvir, né? É uma música antiga, Jorginho do Império, não é do seu tempo, é? O meu é. Aí achei essa outra música aqui, que é do Candeia, Minha Gente do Morro, cantada pela Clara Nunes, que a gente vai ouvir agora, que é uma composição do Candeia e de Jaime Santos, que é de 79 essa música, que ela vai contando dessa gente do morro, mas no final ela fortalece a letra, né, de uma história de luta, de que vamos para frente. Vamos ouvir? Clara Nunes. Não é do meu tempo, mas sou apreciadora de um bom samba, de um Candeia. Bom, não foi fácil não, eu ouvi bastante, mas tem uma assim, tinha umas 3 que eu já tinha escolhido, eu fui ouvir de novo, falei, não. Eu vou concluir aqui, porque o pessoal está falando que está sem som, aí eu preciso descobrir o que está acontecendo e a gente retoma. O rádio? Não, no rádio está perfeito. É aqui no Facebook. Salvei. Tempo. 15 minutos, né? Passa rápido. Vamos falar dos desafios e conquistas, os projetos que estão fazendo. Sim. Acho que a segunda parte não vai dar para pôr no Facebook. Eu tenho que descobrir aqui por que está assim, mas o rádio está. Depois a gente vai ver.
Bom dia, gente. Obrigada por estar aí acompanhando nós aqui na Rádio Zoom. Estamos ao vivo pelo Facebook do MDDF. Obrigado para vocês estar aqui, né, compartilhando esse momento com a gente. Agradeço a Maraísa pelo convite e muito bom poder falar, né, sobre as vivências, as conquistas e as carências que tem hoje. Então, acho que é isso. Nos vemos logo mais, novamente, na nossa live ao vivo, hoje com 2 convidados da comunidade do São Jorge e do Sacadura Cabral, Gerson e Jean, às 19, nossas lives da comunidade. Vamos lá? Olá, você está ouvindo o programa Nossa História com Maraísa Almeida, na técnica Adrica Maclean, e acabamos de ouvir a música Minha Gente do Morro, interpretada por Clara Nunes, composição de Candeia e Jaime Santos, Logo Esperança, de 1979, da Clara. Tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje com a Nilda, presidente do MDDF. Estamos conhecendo um pouquinho mais da história, das conquistas e desafios desse movimento, que é de defesa dos direitos dos moradores em núcleos habitacionais. Continuando nossa conversa, Nilda, a gente tem aqui 10, 15 minutos para a gente finalizar. Tem muito assunto, mas eu queria um pouco centrar, que você falasse um pouco dos projetos que vocês estão desenvolvendo, que de certa forma são conquistas, né, desse processo de 40 e tantos anos, 43, né, para 44, de existência aqui no município. E na sequência dos desafios, das dificuldades, como é que vamos para frente? Sim. O MDDF hoje na cidade, a gente tem, né, uma missão diferente, né? Nesse período da pandemia foi criado, né, o Comitê das Comunidades, que é justamente que foi pensado, né, pelo nosso companheiro Ed, juntamente para ajudar outras comunidades sem a gente poder estar junto. Então esse comitê ele existe, né, desde final de março desse ano, do período da pandemia, onde acontece o quê? Lá a gente, né, primeiro foi se pensado por quê? Porque em tempo de pandemia, né, o nosso medo maior era essa doença chegar aqui no Brasil, e quando ela chega, o que seria dos moradores de favela, não só de Santo André, mas do Brasil todo. E uma coisa que a Organização Mundial de Saúde falava sempre para evitar, além da aglomeração, o distanciamento social, era lavar a mão, né? O tipo de higienização, como que você vai lavar a mão se tinha comunidades que não tinha água. Então, assim, o comitê foi pensado para a gente cobrar do poder público. Olha, existe tantas comunidades, quando se fala de pandemia, quando se fala dos cuidados, que não tem nem a água, que é o básico para tentar, né, não fazer o vírus circular. Então, assim, o Ed criou esse comitê. Hoje ele tem mais de 70 comunidades, né, de Santo André em núcleos habitacionais e ocupação, com cada liderança desses lugares, onde a gente viu também a nossa luta, que era pela fome, né? Porque, assim, muitas das moradores de favela que trabalhavam perderam seu emprego ou ficaram afastados. E aí a gente pensou, como que a gente vai ajudar essas pessoas? Então, assim, o que se fazer nesse momento, onde não pode estar junto, como que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer? Aí o coordenador de projeto, o Ed, viu, né, o edital do Banco do Brasil, que eu acho que de todos os parceiros, esse foi uma coisa emergencial, onde a gente pôde, né, pegar o recurso, era um edital emergencial, então era para aquele período, e ajudar. E nisso foram
feita, né? A gente fez a divisão pelas comunidades, né? Não dava para ajudar todo mundo quando vocês falam em valores, mas quando a carência do básico é tanta, conseguimos ajudar mesmo assim 900 famílias, né, com cesta básica, e dali o nosso desafio era fazer o quê? Buscar parceiros para estar suprindo a necessidade desses moradores, né? Não dava para ajudar, a gente viu que o poder público, né, tinha as outras ações que não conseguia chegar também, a prefeitura não conseguia chegar, dando o merenda em casa, que foi o primeiro mês, que foi em abril, demorou muito para suprir a necessidade da cidade inteira. Oferecemos ajuda, né? Vamos, né, prefeitura, vamos fazer uma parceria, a gente conhece as comunidades, então a gente viu um despreparo deles e as pessoas precisando. Então, assim, a organização, 3 meses. a logística que eles fizeram era totalmente diferente. Nos propomos, vamos ajudar, a gente conhece os moradores, a gente coisa e tenta levar. Mas não, demorou, e aí é onde a gente entrou onde a gente mudou, né, aquela coisa de consciência ambiental, das lutas pelos direitos, né, a gente mudou e começou a trabalhar com alimentação. O primeiro, né, foi a Fundação Banco do Brasil, e depois o SESC também, Santo André, uma parceria muito importante, né, e boa a nossa relação com o SESC e Santo André, também vem ajudando a gente a distribuir cesta básica. Então, eu acho que nesse momento de pandemia, você mudar a forma, né, de ajuda, que é imediata, que é o que o povo precisa, além das orientações que você tem que dar, e como fazer essas pessoas ficarem em casa. A nossa preocupação era, teve um dia que dentro do grupo, né, do comitê, um representante lá do Jardim Cristiane, o Marcinho, ele mandou um vídeo que uma mulher desesperada porque o marido dela tinha pego o Covid e era um cômodo. E como que ela ia fazer o afastamento? Ela, mais 3 filhos e o marido. Então, assim, a gente tem que buscar formas e meios de estar ajudando e envolvendo o poder público, porque nós não temos perna, né? A gente ajuda até um período, mas tem coisa que cabe ao município estar ajudando por esses moradores. Então, assim, a criação e o desafio do MDDF nesse momento é ajudar e mostrar. E quando a gente não tem perna para ajudar, a gente cobrar do poder público. Né? Uma coisa também, uma cobrança que a gente fez tudo, né? Como se mudou. Eu acho que quem vive em favelas são dignos, são trabalhadores que levantam e vão trabalhar. E com a perda do seu emprego, eles ficaram. A gente também mandou uma carta para a Sabesp para isentar esses moradores, né? Isso foi feito até o mês passado. Esse mês a cobrança já normalizou. A gente tem um desafio de cobrar a ANEEL, que está assim, sabe, a gente já mandou uma carta, só que eles estão com cobranças absurdas, não só nas favelas, mas eu acho que em geral, na cidade, no estado em geral. Então, assim, o desafio do MDDF nesse momento é isso, é ajudar e buscar informação e cobrar, quando a gente não poder fazer, cobrar do poder público para eles fazer. O MDDF também, a gente tem representantes, né, em vários conselhos. Então, eu acho que a participação desses conselhos é muito importante porque a gente ajuda a construir a cidade, né? Então, a gente está no conselho do CMH, né? O CMPU, o Comugesan, Cultura. Fala. A sigla? Não, as pessoas não sabem como Gesan. Eu faço uma ideia. CMH, Conselho Municipal de Habitação. O Ed é o nosso representante lá. O CMPU, Conselho Municipal de Políticas Urbanas. Também tem a nossa outra companheira, né, a Raquel, e o Ed, que está lá. E eu também sou representante porque
do CMPU, porque eu estou como GESAM, Conselho Municipal de Gestão de Saneamento Ambiental de Santo André. Está eu e a Carol, e pelo Como GESAM eu estou também no CMPU, porque o Como GESAM ele pega um conselheiro e também que faz parte. Assim como eu estou no Como GESAM, estou no colegiado da ouvidoria, também indicada pelo Como GESAM. Tem um conselho de cultura, que é a nossa vice-presidente, a Rejane, e o conselho de juventude também, que a eleição foi em março, aí veio a pandemia, até hoje não teve a posse, né? E aí a gente não conseguiu, mas estamos lá também. Então, quando se está inserido nesses conselhos, por mais que seja institucional, nem sempre a gente tem conquista, né? Como GESAM Está na disputa, né? Está na disputa e assim, às vezes não somos respeitados enquanto conselheiros, mas é importante estar lá, porque você ajuda e compreende o que é a cidade. Compreende dando, né, participando, dando sua participação. Então, assim, a gente faz parte disso, apesar que um conselho que eu sinto falta é o orçamento participativo, que é onde a gente tinha várias conquistas através, né, do orçamento. Por mais que esses conselhos estejam, eu acho que o orçamento foi o mais democrático para construir a cidade, né? Mas nem todos. Desse processo todo que vocês estão vivendo, as conquistas, os desafios, a pandemia, eu queria um pouco, que lições a gente aprendeu nesse processo todo de estar nos conselhos, estar na relação com outros setores, né, na parceria com empresas, lá atrás o OP, o Orçamento Participativo, e também o MDF, de momento não tinha nada disso também, né? Então, assim, o que a gente pode dizer, olha, nós com esse processo todo aprendemos isso, e vamos levar para frente? Eu acho que a gente aprendeu, né? Estamos aprendendo, porque eu acho que esse processo da pandemia vai muito além, né? Muito tempo ainda para a gente estar totalmente livre dela. Aprendemos que a falta de políticas públicas para a comunidade, para as favelas, ela é um fator mais grave. Aprendemos que se não tiver pessoas, né, gestores que estejam comprometidos com esses moradores, o sofrimento é muito maior. Então, eu acho que a lição, né, que a gente está tendo que aprender à força é a falta de políticas públicas e não ser ouvido, e não ser compreendido e não ter parceiros, que seria a prefeitura nesse momento, para nos dar suporte, não só a prefeitura, mas eu acho que as três esferas, né, a municipal, estadual e federal, está deixando muito a desejar com os mais pobres, que a desigualdade social, ela veio assim para mostrar mesmo, sabe, quem vai viver e quem vai sobreviver. Eu estava lendo uma matéria que a pandemia, o coronavírus, se morre mais, ele tem a divisão também da classe social. Se morrem mais pobres. Então, assim, a gente tem que estar, sabe, 24 horas aprendendo e vendo, informando, passando para frente essa consciência que a gente não tem um governo que olhe por nós e quem está morrendo mais somos nós. Então, assim, a falta de política pública, eu acho que o sofrimento nos faz sofrer mais, né? O sofrimento é maior. Então, uma lição daqui é não desistir, é lutar,
e fazer com que a gente mude esse quadro, né? Até Sobrevivemos. porque já foi pior, né? Sim. Também. Se você pensar em 77 na ditadura, né? E se você for lá atrás, pensar que nós somos resultado de 350 anos de escravidão e que acesso à terra nunca foi para a gente, para a grande maioria da população, que é hoje 54%, mas a gente estima que é mais que isso, né? Então, não nos resta saída, né? E pelo que você fala, assim, a ausência do Estado, para a gente sair disso, a gente precisa dele. Por isso a gente tem que ocupar esses espaços dentro do Estado, né? Seja no poder legislativo, no judiciário, no executivo, né? Balancear essa participação e estar lá, né, na comunidade. Sim. Porque também não adianta chegar lá na Câmara e nunca mais voltar. Né? Mas, quer falar mais um pouco? Não, só falar assim, que a gente tem que ter, né, que não só nesse período, mas sempre ter a formação, a gente saber lembrar essas coisas, né, que o processo, que o MDF foi criado para buscar política pública para a melhoria dos moradores de favela num momento difícil, né, para o Brasil, né? E na década de 70 vivíamos uma ditadura, mas na onde com a ajuda, eu acho que aquele tempo eu não vivi, mas assim, a ajuda da Igreja Católica era muito forte, né? Pela tardia, mas foi... eu acho que foi uma retratação no Brasil da Igreja Católica naquele momento, onde tinha, né, os padres, onde ajudava, lembrando sempre do saudoso Padre Maom também, que foi para mim, né, que na ocupação do Alzira Franco em 96, ele foi assim o padre da época que foi humano, que pegou aquelas pessoas que acolheram na porta da igreja e mesmo sendo discriminado por muitos. Tem o padre Adrianos também, que era da comunidade da creche perto de casa, onde fez muita coisa também pelos moradores ali. Então, quando você pega exemplos de outros padres, né, e a gente precisa passar para essa juventude, eu falo sempre, dar formação, ensinar, relembrar e ver, né, hoje eles estão vendo o que estamos vivendo, mas assim, respeitando o passado, né, eu falo sempre, aprender tem jovem que pensa, né, que a roda já era redonda, não, a roda foi quadrada e foi construindo até ficar redondinha para seguir caminhando. Então, assim, eu acho que as formações nas favelas, essas coisas, né, eu acho que a música ela retrata bem quando você pega um rap e você vê um adolescente, eu tive isso pelos meus sobrinhos, quando eles pegam e escutam Racionais, que canta lá suas letras polêmicas, às vezes violenta, mas é a realidade que vive na favela. E ele fala, não, eu vou seguir outro caminho, porque, sabe, o Papai Noel escondeu um brinquedo, era de prata, de 8 balas no pente, ele fala, não vou querer isso pra mim, eu vou querer ser inserido na cidade com todos os cuidados e com consciência de classe. Eu acho que a falta de consciência de classe de alguns moradores, né, das favelas levam para escolhas erradas dos gestores, sendo nas 3 esferas. Bom, olha, gente, nosso tempo acabou. Tá. O assunto tem mais de metro, né? Sim. Mas a gente vai terminando. Quer deixar algum recado? Agradecer, né, aos nossos parceiros, né? Que a gente está aí, né, com projetos, com os boletins informativos, né, que é o projeto Fiocruz, com as lives ao vivo nas quarta-feiras, o Fiocruz,
A Fundação Banco do Brasil também, que a gente estava no processo de finalização, quando entrou a pandemia e paramos, né, que é um projeto na Tamarutaca. Furnas e Artigo 19 também, que também faz parte dos boletins semanais do MDDF. E o Sesc Santo André, que é um parceiro nosso, estamos aí com os cursos online, né? E sempre nos ajudando na distribuição de alimentos. E assim, uma conquista que eu acho que a gente teve, tirando essa lição da pandemia, eu acho que foi trabalhar, conhecer mais as favelas e estar inseridos. Porque a diretoria, né, a gente tem pessoas de vários núcleos, mas a gente não tinha a imensidão, eu enquanto presidente não tinha imensidão do que era todas as favelas, e esse período está sendo para conhecer, né? Quando a gente tem as lives do MDDF toda segunda-feira, sempre com duas lideranças. É hoje, sempre a segunda, hoje às 19h, pela página do MDDF Santo André. Hoje a gente vai ter o Gerson, que é um jovem lá do Espírito Santo, e o Jean da Sacadora Cabral. Toda segunda a gente pega duas comunidades diferentes, núcleos habitacionais, e está levando para apresentar a cidade, apresentar o local que ele mora, e também falar dos desafios que eles estão enfrentando durante a pandemia nesse período, e quais são as ações que eles fazem enquanto referência daquele local e qual a ajuda do poder público. Então aí fica o convite para hoje às 19h, né? As nossas lives também duram 1 hora, às vezes passa um pouquinho porque eu falo sempre demais. Não tem live que termina na hora, gente. Não. Né? Então é isso, queria agradecer, né, pelo convite, poder estar falando aqui, apresentando o movimento, você conhece bem, né, mas está podendo falar com o público e falar que é isso. Eu acho que vamos enfrentar um período longo, né, dessa doença até vir realmente a vacina, e a gente está aqui para, sei lá, buscar suprir a necessidade desses moradores nesse momento. Os nossos e os deles também, né? Porque somos referência, mas somos também parte. fazemos parte, eu faço parte. E ter os cuidados aí que a Organização Mundial de Saúde pede, que esse governo deixa a desejar, né? Falando de uma gripezinha, que não é nada, essas frases horrorosas que o governo federal fala, que não cabe nem repeti-las. Então, eu acho que é isso. Pois é, então a gente vai terminando aqui. Eu separei 2 músicas, mas acho que dá tempo só de uma, né? Eu vou optar pela última aí, tá? Trazer um velhinho da velha guarda, que é a música O Dia em que o Morro Descer e Não For Carnaval. Se prepara. Essa letra é forte. Conheço bem. Vamos lá. A gente vai terminar com essa música e voltamos na segunda-feira. A partir de hoje, voltamos regularmente às segundas das 11 às 12 ao vivo. Vamos fugir das lives um pouco, na medida do possível. Na semana que vem, no dia 24, se não me engano, é 24, segunda-feira, a gente vai estar aqui 2 jovens, a Natália e a Vitória, que são da Casa de Pretas, uma casa que está funcionando aqui no centro da cidade, na Rua Brás Cubas. A Rua Brás Cubas, para quem não conhece, é em frente à Igreja do Carmo, no centro. É um espaço de estética, e elas estão juntando trabalhos com autoestima para as mulheres negras. Elas abriram nesse ano, e logo veio a pandemia, também estão retomando na medida do possível, e na segunda-feira vão estar aqui contando um pouquinho delas e do que elas pretendem com essa casa, como funciona, e vamos divulgar, né? O
pandemia a gente também faz sobrancelha, pode fazer uma live sobre dicas de comida, dicas de nutrição, de uma série, né, de chazinhos. Acho que nessa ideia que elas estão funcionando. Então, segunda-feira espero todo mundo, né? No mesmo horário, às 11 horas, com a Natália e a Vitória Casa de Pretas. Até. Vamos com a música do Wilson das Neves. Não é Moreira, não.